E Veiga tem alguma chance de retornar ao Palmeiras na metade do ano? Bora te atualizar também sobre uma contratação, mais uma do Palmeiras, de jogador absolutamente desconhecido no exterior, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a FIFA acatou punição da Conmebol e suspendeu Eduardo Conceição, meia de 17 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, atleta do Palmeiras, por 4 meses. Essa punição deve cair para 2 meses, o motivo é absolutamente maluco. Ele comemorou de forma irônica um gol contra a Argentina no Sul-Americano Sub-17, imitando o macaco, até porque os jogadores brasileiros vinham sendo alvo de intimidações e até de atos racistas. Pois bem, ele foi punido pela Conmebol e agora punido pela FIFA. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? E Neymar ainda é dúvida para a segunda partida da seleção brasileira, você sabe, ele não tem qualquer condição de estar em campo diante de Marrocos nesse sábado. Preparação da CBF é para colocá-lo à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o confronto do dia 19 contra o Haiti. Ao que parece, a questão da panturrilha terá sido superada. O ponto é a questão da falta de ritmo. Ele não entra em campo desde 17 do mês passado, quando acabou sofrendo uma lesão na panturrilha contra o Curitiba. O tempo passou, correu-se até o risco de um corte, o jogador acabou permanecendo e hoje, 25 dias sem atuar, ele corre contra o tempo para recuperar a condição física. A tendência é que se o Brasil tiver uma vitória mais tranquila contra o Haiti, o Neymar ganha alguns minutos para pensar de olho no mata-mata. O Brasil enfrenta Marrocos, Haiti, depois Escócia. Imagina que se classifique em primeiro e aí segue com jogos de mata-mata bem mais complicados, se tudo correr dentro da normalidade. Segunda fase contra Japão, as oitavas de final pode ter Noruega ou Equador, nas quartas de final a seleção inglesa e sonhando lá na frente uma semifinal contra Argentina ou Portugal. O que você pensa sobre o caminho da seleção brasileira? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Rafael Veiga pode voltar ao Palmeiras? Vale a lembrança de que o meio atacante está emprestado ao América do México até dezembro, mas enquanto o time era comandado por André Jardine, técnico brasileiro que havia pedido a contratação do Veiga, o Veiga era mais reserva do que titular. Acontece que o André Jardine pediu para deixar o América, que terá um novo técnico a partir do segundo semestre, o que fez com que muita gente imaginasse que o América pudesse devolver o atleta para o Palmeiras antes do tempo. A chance de compra do Rafael Veiga hoje está praticamente descartada, mas não existem tratativas entre Palmeiras e América para uma devolução antecipada. É bem verdade que, se o Palmeiras tiver propostas pelo Veiga, dá para cravar que o América não criará dificuldades. Jogador de 31 anos de idade, 20 jogos, 3 gols e 3 assistências em seus primeiros meses lá no futebol mexicano. 13 jogos como titular, 7 na condição de reserva. Palmeiras, que procura 273 milhões de reais com venda, poderia utilizar o Veiga como uma moeda de troca ou então alguém para baixar esse custo em relação a vendas. Resta saber se existem interessados, porque o futebol do Veiga, que já foi absolutamente determinante do Palmeiras, não para de cair. Já era assim no Verdão, se confirmou também no futebol no México. E Thiago Almada respondeu ao Flamengo. Só para contextualizar, o rubro-negro, dias atrás, recebeu a informação de que o Almada, atleta da seleção argentina e do Atlético de Madrid, havia ficado de responder a uma proposta do River Plate. Diante desse cenário, o Flamengo entrou em contato com representantes do atleta, até porque comprá-lo do Atlético de Madrid não seria o maior dos problemas. A pedida do time espanhol é de 25 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Mas Thiago Almada deixou bem claro ao Flamengo, que já havia dito ao Palmeiras no primeiro semestre: não tem a intenção de voltar ao Brasil. Mesmo tendo feito muito sucesso com a camisa do Botafogo, a ideia do argentino é permanecer na Europa, se mudando para um clube de maior expressão do que o Atlético. Importante registrar que, embora seja titular absoluto da seleção argentina e tenha tido passagem espetacular com a camisa do Lyon, sob o comando de Diego Simeone, seu compatriota, a coisa não funcionou e ele é mais reserva do que titular. O Almada, inclusive, espera fazer da Copa do Mundo um cartão de visitas para que surjam propostas de gigantes do futebol europeu. Dessa maneira, você, torcedor do Flamengo ou do Palmeiras, que teve esperança na contratação de Almada, a chance é praticamente zero. Se não pintar nada da Europa, a tendência é que ele acabe por aceitar voltar ao River Plate. Time argentino que nem está na Libertadores e sim vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana no segundo semestre. Hora de falar sobre um reforço que vem do exterior para o Palmeiras. Verdão está avançado na tratativa para fechar com o meio-campista português Fábio Só.
18 anos de idade, é volante e disputou as últimas temporadas pelo Burnley. Na temporada 25-26, se dividiu entre o time sub-18 e o time 21. Foram 24 partidas e 4 gols, números interessantes, especialmente para um volante. Atleta que havia atuado no sub-15 do Newcastle, se transferiu para o Burnley e é mais uma descoberta internacional do Palmeiras, que contratou na temporada passada, mas passou a utilizar nesse ano o zagueiro marfinense Koné, de 1,93 m de altura, 18 anos de idade, alguém super elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que deve ganhar alguns minutos e ser peça mais importante no time principal. Como é que você vê esse modelo de contratações da base do Palmeiras? Vale a lembrança de que desde que João Paulo Sampaio se tornou o homem forte do futebol da base, o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. Qual a chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fulham da Inglaterra? Você sabe que o time inglês, que permaneceu na primeira divisão, perdeu recentemente Marco Silva, técnico português que preferiu ir treinar o Benfica no lugar de José Mourinho. Pois bem, o Fulham tinha negociações avançadas com Kieran McKenna, treinador que havia feito sucesso com o Ipswich Town na temporada passada. Mas o McKenna acaba de anunciar que vai tirar um ano sabático, ele não pretende trabalhar por agora. A partir daí, uma série de nomes tem pipocado no Fulham. Entre eles, as especulações indicam que o Abel poderia ser uma possibilidade. Vale a lembrança de que o contrato do Abel com o Palmeiras, desde a sua última renovação, não prevê mais multa em caso de saída. O Palmeiras pode dispensá-lo sem pagar nada, o Abel pode pedir demissão sem ter de indenizar o Verdão. Mas, hoje, a prioridade no Fulham é outro técnico português, Rubem Amorim, que fez muito sucesso no Sporting de Portugal e passou de forma discreta no Manchester United, não conseguiu repetir seu bom trabalho do futebol português. Até Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, aparece com mais chances do que o Abel Ferreira. Frank Lampard é um outro nome especulado. Se nenhuma dessas negociações avançassem, o Abel poderia ser alternativo. Treinador que está no futebol brasileiro desde 2020, um dos maiores vencedores da história recente do país, salário de 3 milhões de reais por mês, que faria dele um dos mais bem pagos da Premier League. A tendência é que não exista acordo. Cheguei a procurar o Palmeiras para saber se existiu algum contato ou sondagem por parte do Fulham. Ninguém no Verdão sabe absolutamente nada a respeito de um suposto interesse do clube inglês. Só para completar, registrar que o Abel passou os primeiros dias das férias do elenco no Brasil, depois já viajou para Portugal. Representação do time está marcada para 21 de junho. E o Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Palmeiras, então desde já peço com muita cautela, com muita importância e com muito carinho para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do maior clube brasileiro. A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!